Um calor. Olá, pessoal. A gente está voltando com a segunda parte da nossa live de sexta. A gente está conversando com a Eliana Macari, ela que é jornalista. Ela trabalha num jornal local, um jornal semanal, impresso. Ela é jornalista, ela é repórter, né, do jornal Vanguarda faz 7 anos, jornalista há quase 10 anos. Está contando as histórias dela, a forma que, como é o processo e tudo mais. Vamos ver se agora a gente consegue retornar aí com a nossa... Tirei aqui que eu estava com calor, que a gente vai falando, não sei o que, não tava... Tá calor hoje, né? Porque também a gente vai falando, né? Vai esquentando aí. Então, vamos retornar. É só porque realmente, infelizmente, o Instagram não permite mais de 1 hora. E eu não sei uma chavezinha, um modo de fazer continuar. Então, não sei se existe, eu acho que não. Não Ô, sei. Carla, Mas tá bom para vocês agora também? tá. Continuou pra mim, tá ok. Tá legal, tá, acho que tá ouvindo. Ó, a Maria Luísa entrou agora também. A minha Olá, chefe na área! a editora-chefe aí do Vanguarda. Ah, então, hoje já saiu o jornal. Hoje é Já sexta, gente, eu tô saiu o maluca. jornal Tá, foi ontem que fechasse a edição, não foi hoje, tá. ontem Ah, e até foi outro desafio, porque nós sempre sim. fizemos uma edição especial de Dia do Agricultor e a gente não pôde ir para o campo, né? Não pôde ir Hum, ao local, sim. ir lá conversar, capturar o ambiente, a cena, a paisagem, as emoções. Aham. Então, foram conversas de WhatsApp, que se transformaram em algumas pautas, inclusive a pauta de capa hoje era uma jovem, aquela jovem agricultora que eu contei para vocês anteriormente, Uhum. e eu soube da pauta dela, da história dela, porque eu fui dar uma volta na feira, né? Por Olha, isso que ela virou a história dela, foi contada, né? isso aí. Justamente por aproveitar, né, um momento meu do cotidiano, eu tenho muito disso em mim, de conversar com as pessoas, de trocar ideias, e são a partir dessas trocas que surgem as pautas também, as histórias, né? Uhum. E isso que é legal, né? Isso que é bacana, é o onde buscar, né? Porque tu precisa das histórias verdadeiras, senão seria um livro de contos, um livro fantástico, né? Seria um livro de um jornal fantástico, algo assim, não dá para inventar, né? Então tu tens que buscar realmente, buscar essas histórias, essas verdades no dia a dia. Existe um termo que a gente pode dizer assim que o jornalista, eu vou dizer assim, esse tipo de jornalismo, né? Ele trabalha como se fosse um flaner, que é um que ele busca, é um termo em francês, vamos dizer assim, que ele busca, ele vai conhecendo, vai buscando, ele conhece, sabe, ele analisa o dia a dia da sociedade, as pessoas, o fulano, o ciclano, então é uma espécie de flaner, né, digamos assim, isso é muito interessante. E tu estava falando das histórias, mas eu quero que tu conte também, tu me falasse um caso do caso não sei se tu pode falar agora aqui, ou pelo menos comentasse nas internas, né, na nossa conversa de antes, assim, só da troca de ideias, do caso do senhor que tinha certa dificuldade em falar, né? Como é que foi isso? Porque tipo intérprete precisou nesse caso. Então, eu trouxe até a capa, até a edição de jornal para mostrar, que Ah, era um senhor que aham, produzia balaios, né? E essa história foi muito interessante porque eu fui atrás de uma pauta a respeito da pavimentação asfáltica de um trecho aqui na cidade. uhum, E fui em busca de pessoas que pudessem contar como era aquela estrada antigamente.
E aí me disseram, né? Vai na casa do senhor Romanha, ele sabe muita história. Sim. E aí eu fui buscando onde era a casa desse seu Romanha, cheguei lá, esse senhor, bem disposto, com quase 90 anos, veio com um monte de balaio em mãos, assim, e ele tinha um paiolzinho só para fabricação de balaios. E fabricar balaio hoje é algo que quase ninguém faz, assim, não Sim. existem mais pessoas habilidosas, né? E aí eu fiquei com aquela pauta na minha cabeça, isso foi ano passado. E aí, começo desse ano, quando a gente retornou, eu falei para minha chefe, olha, a gente podia voltar lá, só que eu não lembro mais onde é. E aí um dia correndo, eu fui correr para lá e perguntei para uma pessoa, eu lembrava que era mais ou menos em um tal lugar, e perguntei, e ele disse, ah, lá é a casa dele. E aí naquela semana a gente retornou lá, como não tem telefone fixo, a gente foi de surpresa. E Uhum. aí eu, a Maria Luísa, né, minha motorista, estávamos juntas, nós duas nessa aventura. E aí a gente chegou lá e falou, oi, tudo bem? Lembra de mim? Né? E falamos, somos do jornal Vanguarda. E ele, ah, tudo bem. Daí eu disse, olha, seu Romain, a gente veio aqui contar um pouco da história do senhor. O senhor produz balaio. E ele não deu muita bola, porque assim, produzir balaio para ele, assim, não, né? Ah, mas Qual vocês o querem saber problema, né? né? Vocês querem tal. Então, assim, foi uma. O que que a gente fez? Ele estava na lavoura, né? A esposa dele também estava. O filho dele também estava ali por perto, que é um pouco mais, deve ter uns 40, 50 anos. E ele Uhum. tem quase 90. Nós sentamos na rua, assim, como se nós fôssemos da casa, ali ficamos. E eu disse: ah, seu Romão, eu vim atrás dos seus balaios. Eu queria que o senhor me contasse um pouco essa história, como é que o senhor aprendeu. E de forma bem descontraída, nós fomos conversando sobre isso. E ele foi me relatando, né, como ele aprendeu, com quem. Só que a dicção dele era um pouquinho para dentro, ele não falava assim muito claramente, não dava para entender muito. E também, como mora no interior, ainda tem um pouco da língua italiana, então às vezes ele Uhum. falava uma coisa em italiano, dialeto, alguma frase assim um pouco mais para dentro, e eu tive um pouco de dificuldade às vezes de entender o que ele estava dizendo. Então, assim, eu às vezes conversava com o filho, confirmava, só que foi uma pauta em que ele não me deu muitos detalhes, números, dados, até porque ele não tinha assim conhecimento. Então, eu tive que explorar naquele momento da coleta a etapa de produção do balaio, o entrelaçar das mãos dele, porque como seria uma matéria de capa, eu tinha que pelo menos fazer uma página. E então eu fui extraindo isso, o ambiente, as mãos, os gestos dele, as mãos habilidosas, as frases que ele contava, assim, às vezes um pouco para ele era tão comum assim que aquilo era uma rotina, assim, né? Então eram frases que não eram tão elaboradas, mas eu fui pegando todo o contexto da história dele para transformar numa página inteira de jornal, né? Olha, Que era aham. o que a gente precisava naquele momento. Qual foi o E título da matéria? Qual foi a chamada de campa? Tá, é que fica invertido pra gente. no entrelaçar a manutenção de uma tradição. Olha, legal. No entrelaçar a manutenção de uma tradição. E na Legal, de capa entrelaçar. Aham. E na capa é raridade artesanal. Olha. E ele não dava bola pra isso, né? Uma coisa normal. Uma coisa normal, mas que para nós foi uma pauta É. muito interessante. E Uhum. a gente até perguntou se ele queria botar telefone, se alguém queria fazer encomenda, porque ele ainda aceita alguma coisa. Mas assim, o Sim. jeito simples dele contar, de alguma maneira, eu tentei extrair assim o melhor, né? E tentei observar a cena, como ele fazia, como ele produzia. Todos os detalhezinhos que ele foi dizendo, por exemplo, ele disse que ele pega a matéria-prima na mata mesmo, né? E ele vai, assim, Uhum.
bem idoso do jeito que é, mas ainda vai. E ele falou que Sim. são meses de junho e julho que ele consegue colher essa matéria-prima. E que aí justifica o nome que ele dá ao cipó, que é São João. Então, Olha só, que é uma bacana. particularidade que ele me contou. Eu não sei se o nome da espécie é São João do São cipó. João, é. Para ele é Aham, conhecido assim, né? Mas isso ele falou assim: ah, é São João. Aí eu disse: mas o que é São João? E ele foi relatando. Então, tem que, às vezes, aham. na hora da coleta, tá bem atento a observar esses detalhes, né? Sim. Alguma frase ou alguma palavra que para eles é comum, mas que para o nosso contexto, na hora da escrita, vai ter que ter uma explicação, né? É, e até vai dar uma ideia, eu acho, também depois, né? Para alguma ideia para uma matéria de apoio, ou uma chamadinha, o título, aquela coisa, né? Acaba dando ideia, né? Palavras, né? O verbo entrelaçar, entrelaçar ali, claro, que é o gesto, né? O ato de fazer os cestos e tudo mais, né? É algo que tu tem que trabalhar muito bem com as palavras, né? É São João mesmo, ó. A Lizy tá Ó, falando que é cipó São João mesmo. O avô dela é o também tipo usava. mesmo, Opa! que legal. É, É, então, e tudo isso faz diferença, porque a questão do observar o cenário, o personagem, os gestos dele, né? Eu, por exemplo, eu comecei o texto dele dizendo: mãos habilidosas formam o símbolo de um legado que atravessou gerações. olha, forte. Aham. E depois, Mário Romanha, de 90 anos, morador de Rancho dos Bugres, carrega em sua memória o passo a passo de um método que revela um raro talento. Então, Olha. esse meu primeiro parágrafo já é para despertar um pouco de curiosidade, já Uhum. revela um pouco o personagem e já vai Sim. envolver o leitor para as próximas etapas, né? Um outro elemento que também é no caso do jornal, né? No contar histórias, é a imagem, a fotografia. Tu mesma que faz treta assim, tu que. Sim, geralmente quando a gente sai para a pauta, a gente consegue fazer a Uhum. fotografia, né? Então a Certo. gente trabalha também nessa parte de fotografia. Para Aham. cá, eu e a Maria Luísa conversamos antes, então eu verifiquei o que ela imaginava, Uhum. de acordo com as partes comerciais, né? Então ela queria uma foto em Sim. pé. E como balaio, eu queria mostrar o balaio, mas também um pouco da idade desse senhor, né? Porque ele tem 90 anos, então, e ele Olha. ainda é ativo. Então, eu quis colocar bem ele de perfil e o balaio bem à frente dele para mostrar um pouco ter essa percepção. E depois, algumas fotos de ele com a esposa na hora da produção, uma de detalhe, ele com as mãos, né? Bem habilidosas. Depois uma dele aqui sozinho, sentado com um balaio maior. Então, Aham. tem essa percepção também de analisar para também fazer a fotografia para o contexto que também ajuda na contação da história, né? Porque o visual, Sim. né? Exato, exato. Que a parte né, a ilustração é tudo, a imagem, para quem que já vê, né? Tem uma foto bonita também, aquela foto que passa a mensagem junto do início de um título e tudo mais, acaba contribuindo para tua história, né? Para a história que vai ser contada e para que o leitor se interesse em dar sequência, né? Continuar lendo aquele enredo, vamos dizer assim, né? Aquele enredo que tu acabasse. Ó, meus cachorros também estão participando agora, tá? Agora que chegou o barulho embaixo. Também estão contando história, a história delas aí. Treta, agora é o seguinte, a gente falou da parte de coleta, da formação da divulgação, desse alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Uh, assim, a maioria são histórias que tu pegas. Claro, a essência acaba pegando, são histórias com. Como que eu digo? Não é que tem um apelo sentimental, mas que acabam realmente tendo essa, né? São ligadas a, ao sentimento, que é o que no jornalismo, nessa questão dessa contação de histórias, é o que é algo que é um elemento essencial, né?
porque é o que vai dar, eu acho, aquele aparato para as tuas palavras, né? Vamos dizer assim. E que tipo de... Eu sei que deve ser um misto de sentimentos hoje alegria, alguns fatos, algumas matérias mais tristes. Ah, o que que tu mais gosta, assim, agora? A Eliana Macari, dentre todas essas, assim, que tipo de história tu gosta mais de contar? Que tipo de Ah, sentimento envolvido tu gosta de narrar? é difícil. Mas assim, eu até às vezes brinco e digo para minha chefe, me dá pauta com história, com personagem, porque pauta com números para mim é horrível, assim, né? Economia, essas pautas assim são Uhum, pautas que eu tenho mais dificuldade. Tento trazer um pouco um parágrafo diferente, mas não é o que eu gosto, assim. Eu acho que sim. essa questão de não importando que linha é, né? Pode ser uma linha econômica, pode ser, por exemplo, semana passada era o Dia do Comerciante e eu entrevistei um comerciante aqui em Uruçanga que tem mais de 30 anos de loja e a história dele era incrível. Era incrível. Ele foi um cara que venceu muito na vida. Começou com Uhum. 15 anos, não quis seguir a roça, que era a lavoura, que era o caminho da família, mudou de cidade, depois veio para cá. E contou alguns segredos assim para mim do que ele acha que é para ser um bom comerciante, enfim. Mas era uma pauta de economia, né? Mas que eu trouxe um pouco do perfil dele histórico, né? Então, assim, pautas não importa. Assim, gosto muito de história, gosto de cultura, gosto Dia das Mães, essas datas também trazem histórias bem emocionantes. Mas eu acho que no contexto geral, o que importa para mim realmente é conseguir extrair do personagem, do meu entrevistado, a melhor história dele, né? É muito bom quando a Ótimo. gente consegue ter uma conversa, uma abertura, quando flui a entrevista com alguém. Eu fico um pouco Uhum. angustiada quando realmente isso não acontece. Mas aí eu Sim. sei que quando, por exemplo, que eu comentei anteriormente, em casos de idosos com mais de 100 anos, com mais de 90, enfim, isso é um pouco mais difícil. Mas aí eu uso aquela habilidade que eu comentei anteriormente, de observar tudo, os gestos, o cenário, tentar perceber um pouco de como foi a vida anteriormente, contextualizar com outras situações, não só o momento de agora, né? Então vai dessa percepção, mas tendo história e conseguindo extrair essa história das pessoas, eu acho que é o que eu mais gosto, conseguir chegar nesse momento de captar o melhor para mim poder transmitir a mensagem. E isso é bom, né? É quando, porque assim, tu realmente tu passa aquela, né? Tu comentou falando assim, tu passa realmente essa certeza, não é essa certeza de que realmente tu gosta de fazer isso, né? Realmente é essa segurança, né? A segurança nas palavras. E isso a gente realmente percebe na leitura. Deixa eu fazer uma perguntinha agora. Quem talvez tenha algumas pessoas que não conheçam, não saibam, tem como acessar alguma. Não sei, o Vanguarda tem o site é jvanguarda.com.br. Dá para Sim, acessar ali? Passa para o pessoal que está, de repente, alguém que não conhece, alguém que vai assistir depois. isso. Atualmente a gente consegue atualizar assim com mais facilidade as redes sociais do jornal, né? Mas como a gente tem essa questão ainda entre digital e impresso e a gente Uhum. ainda está adaptando essas duas linhas, a gente geralmente publica a capa do jornal, algumas páginas principais, e deixa aquele gostinho de quero mais para alguém Claro. que queira assinar o jornal para ter ele fisicamente. E acredito que em breve a gente vai ter também alguma assinatura digital para a pessoa receber, né? Atualmente a Legal. gente caminha por WhatsApp, mas acredito que no canal, nas redes sociais e no canal dele
desculpa, e no site dele também, É. possivelmente vai ter edição impressa para ler online também. Uhum. O Insta é J Vanguarda. Vanguarda. Isso. Então aí vai ali pelo Instagram, o pessoal busca, né, o J Vanguarda, busca o perfil, ali vai conhecer um pouquinho mais também do trabalho, né? Ali E, quem tiver interesse, quem quiser ver, tiver curiosidade, dá uma lembradinha em algumas matérias, né, em algumas edições, tá sempre aí, já faz. O jornal tem quantos no total? Tu sabes agora? Que tem em bastante, né? torno Tem uns 10 de. anos. A gente tem uma tiragem semanal de 1.000 exemplares, Tá. e mais ou menos os assinantes têm em torno de 700. É E a gente bastante, consegue gente. É. atingir todo o interior da cidade, Uhum. e também um pouco de Cocal do Sul. Isso é expressivo, porque diante de tudo que a gente comentou, né, que a gente começou falando de toda a situação, de todo o contexto, e, vamos dizer assim, apesar de ainda, né, de apesar das mídias sociais, das redes sociais, do digital estar aí, existe espaço para o trabalho quando é feito com qualidade, né? Para o trabalho quando é feito com qualidade existe espaço, porque tem público, tem leitor, tem gente que quer ver. É igual o livro, o livro de tudo é e-book. Nem tudo, Sim. né? A gente gosta de sentir ainda tem público para todos, né? E isso que é importante. E aí, por isso, esse compromisso com a verdade e com esse talento, né? Que é realmente de levar as histórias para as pessoas de um modo, de um modo expressivo, né? De um modo autêntico, é o que acaba dando, gabaritando, vamos dizer assim, né, o trabalho, dando credibilidade para o veículo, para o jornalista, né, no teu caso, que é a pessoa que acaba mediando, né, a história contada e aquela história a história contada pela pessoa vivida e a história que vai chegar ao leitor, né? É, E e agora, não, pode falar. desculpa, Carlita. Eu Não, ia e puxar é outro assunto, né? importante. É importante também que a gente sempre lembre que a gente tem que fazer um trabalho diferente, né? Sim. Porque o meu trabalho, ele reflete na empresa, né? Então, e também reflete nos leitores. Por mais que a gente tenha uma pauta que ela seja cotidiana, a gente tem que tentar trazer um olhar diferente, algo que encante, buscar algumas histórias, e eu acho que é isso que faz a diferença e nos mantém como jornal impresso hoje onde estamos, justamente por fazermos um trabalho nessa linha, nesse sentido. E sabemos que tem muitos assinantes nossos que justamente mantêm a assinatura do jornal porque nós levamos histórias. Nós não publicamos somente algo factual, acidentes, campeonatos, enfim, tudo o que acontece na cidade. Nós não fazemos somente isso. Nós buscamos aquele resgate daquela história, daquele senhor Uhum, que está na lavoura, ou daquela empresa que está trazendo inovação para a cidade. Então, de alguma forma, a gente traz alguma história para agregar valor, né? E é por isso que a gente consegue, eu acredito que seja isso que consiga nos manter hoje, uhum, atualmente, na posição que a gente está. A gente sabe que tem várias cidades ainda aqui na região que possuem jornal local, né? E o jornal local, ele realmente, quando ele é trabalhado com ética e com credibilidade, ele é uma uhum. fonte muito confiável de informação, né? E é uma Verdade. fonte em que tu tem a garantia que tu vai ler fatos do teu local, da tua comunidade, né? Que é diferente de uma televisão, que é diferente de outros meios de comunicação, sites. Uhum. Existe essa percepção e acho que a gente consegue agregar isso, levando isso para o nosso leitor para conseguir cativar ele para continuar conosco nessa trajetória.
E falando no leitor, falando no leitor e, enfim, e credibilidade e tudo mais, a gente falou do processo e tudo mais, e era para eu ter te perguntado, que eu esqueci, que eu estava na hora, anotei aqui, estava, né, eu quero saber do feedback do entrevistado, né, a pessoa, né, o personagem ou os personagens da tua Sim, história, como é que acontece? então, até trouxe um exemplo que também é recente, né? Que foi aquele caso que eu comentei anteriormente de um casal que foi curado pelo Uhum, coronavírus, é, que, que foi uma pauta que eu fiquei durante um mês tentando encontrar alguém que se disponibilizasse a falar sobre isso. Em alguns momentos fiz a proposta de aparecer com nome abreviado, sem imagem, né, para preservar a identidade das pessoas. E esse casal aceitou contar a história deles. O título, a manchete de capa é As lições de quem venceu o Covid-19, né? aham, E aí, dentro do relato, como eu comentei anteriormente, como nesse momento nós estávamos fazendo entrevistas por WhatsApp e como ela conseguiu me enviar áudios e me falar abertamente sobre tudo que eles viveram nesse período, eu consegui fazer um material muito rico. E e aí isso resultou numa repercussão muito grande. uhum. A Amanda me contou que ela recebeu muitas mensagens de pessoas que comentaram que se emocionaram ao ler a história deles, é, de ver a batalha que eles venceram, né? Graças, claro, aos detalhes que ela me contou, que realmente ela me contou com muitos detalhes, mas eu Sim. tentei trazer um pouco de sensibilidade nesse momento, porque é um assunto bem delicado, né? E aí eu coloquei assim, a gente fez uma matéria inteira com eles, porque o assunto era Uhum, muito importante nesse momento. claro. O nosso título foi Superação e União na Cura do Coronavírus. É, e aí a gente fez esse relato e ela no dia seguinte ela estava explodindo de alegria, porque ela quis expor a história dela para mostrar para as pessoas que realmente o coronavírus era um caso grave, que as pessoas não, deveriam levar a sério. Porque o marido dela não tinha nenhum histórico de doenças e ele era um homem muito forte e ele ficou com 25% do pulmão Nossa, comprometido. E ele teve que ficar muitos dias na UTI. E eles ficaram separados nesse período. E apesar de ela também estar com Covid e estar sem sintomas, ela queria muito ficar com ele no hospital e os médicos, claro, não permitiram isso. Então, eles ficaram doentes juntos, isolados, separados, e tudo isso ela me relatou. E a história ficou tão rica e tão bonita que ela recebeu muitas mensagens. Ela me mandou uma mensagem agradecendo muito, porque ela se sentiu na missão de transmitir essa mensagem para as pessoas. E isso foi muito importante, muito importante. que A bom. gente teve também um outro caso, mas eu só vou ler o primeiro parágrafo desse texto para Uhum. usar como exemplo. É sobre outra perspectiva que Vanderlei e Amanda observam o dia a dia no aconchego da residência do casal. Apreciar a vista, o sol, a natureza parecem gestos simples, mas passaram a ter ainda mais valor na vida deles nas últimas semanas. Há quase 15 dias, o resultado para coronavírus foi motivo. O resultado de cura para o coronavírus foi motivo de alegria após dias de tensão e medo. E aí começa a história deles, né? Contando como que eles descobriram e tudo mais. E aí claro que eu me inspirei nas fotos que ela me mandou. Ela me mandou fotos da casa deles, com Ah, paisagem, legal. natureza. Então, assim, eu me inspirei que realmente, e realmente isso é verdade, o modo de vida deles, a visão deles da vida é diferente agora. Eles Tá, estão deixa eu dando fazer uma valor pergunta. às Essa, coisas. essa foto da capa foi ela que enviou, não foi? Claro, né? Eu nem na hora. Eu li a matéria,
Hum, Mas eu achei muito boa a foto realmente para capa. E foram eles que mandaram, não foi o eles jornal que que fez. mandaram. Olha, Eu tentei buscar alguns exemplos na internet, né, de poses que eles poderiam fazer, encaminhei para ela, pedi gentilmente que ela fizesse essas fotos. Depois ela me encaminhou em alta resolução e a gente conseguiu fazer a capa e uau, conseguimos ó, transmitir. O que a gente queria transmitir nessa imagem era o companheirismo deles, né? sim. O quanto eles são companheiros e que apesar dessa luta eles venceram juntos. Era esse o sentido da imagem. Fizesse a direção e tudo da fotografia e tudo mais online, à distância. Online. Isso é bem. É o que a gente está vivendo nesse momento. Estou tentando Aham, pedir a compreensão das pessoas, né? E pedir esse auxílio, essa ajuda, e as pessoas estão conseguindo nos compreender, nos ajudar nesse momento. uhum. Tentando também transmitir uma imagem que possa condizer com a história. Isso é muito Muito importante legal. também. Não, parabéns. Olha, eu não me toquei desse detalhe da questão da fotografia da capa, que eu achei muito bonita e tal, e condizente, né? Ideal, vamos dizer assim, mas eu na hora nem me toquei. Agora falando assim, poxa, realmente não tinha como fazer a foto, né? Até uma questão de coerência também com o momento e tudo mais, né? Enfim, até mesmo, por exemplo, até mesmo a nossa conversa, poderíamos estar nós duas, né, juntas no mesmo, transmitindo ali, fazendo tudo bem tranquilamente, mas também por uma questão de bom senso, né, gente? A gente, cada uma faz no seu espaço, enfim. Mas isso, nossa, que show de bola isso. Não tem nem assim, foi parabéns, assim, realmente. Toda a direção, Porque todo o processo. porque na hora de pensar na contação da história, a gente também tem que pensar na leitura que. Primeiro na leitura que a pessoa vai fazer, né? Até Uhum. uma coisa que a gente conversou hoje, geralmente o que a gente percebe, as nossas capas, elas vendem muito quando elas têm pessoas. Sim. Isso é um dado que a gente foi analisando nos últimos anos. Aham. E existe essa parte humana de quem está lendo o jornal, o Vanguarda, e as pessoas gostam de ver as histórias das pessoas, né? Claro, claro. Eu sei que, por exemplo, empresas, ou quando colocamos fotos aéreas de Uruçanga, enfim, não tem o mesmo impacto quando nós colocamos as histórias de pessoas na capa. Então, geralmente, as nossas capas têm pessoas e Uhum. tentam trazer as histórias delas. Claro, ainda mais nesse momento esse, que precisa, né, do lado humano também, porque está tudo muito robótico, muito digital, muito distante, acaba aproximando, é um modo de aproximar as pessoas, né? Falando em aproximar as pessoas, a gente tem a audiência dos Estados Unidos, né? A Suzy Ai, Cadinho, a deu Su! um hello aí Hello! para. Obrigada! Thank you! A gente também. A gente tem a audiência lá da minha amiga Antônia, que inclusive é lá eu sempre confundo, Antônio, mas é o Ceará, né? É o Ceará marcando presença, né? Eu sempre confundo o estado ali, o Ceará e a Bahia. Sei que não é a mesma coisa, gente, é bem diferente. Mas é Ceará, né? Fortaleza, né? É Fortaleza. Confirma aí pra mim, Antônia. A Antônia vai ser, eu digo, minha próxima vítima e uma das próximas vítimas. Aí para agosto, Ceará. é, a gente, para agosto, a gente já vai marcar a nossa, hein, Antônia? E falando da parte da linguagem, ela é professora, enfim, trabalha com línguas, tradução. Aí, então, tá marcado, já deixa reservadinho aí. Que a gente agendou, deu tudo certo, né, Preta? Ainda bem, né? Tirando o começo da minha internet, desculpem, Não, mas mas deu certo. A gente ajustou aí, tudo deu certo. É isso aí acontece. Acontece nas melhores famílias. E eu Carlita, tenho. Oi. eu tinha comentado uma história a respeito do Dia da Mulher, daquela senhora que foi um pouco resistente, né? Que ela não Ah, queria mais isso. isso. E aí eu Isso. trouxe o exemplo da história dela no Ah, jornal, perfeito. que quer dizer, mulher de coragem à frente do seu tempo. E aí, Uhum. ó, todas as imagens que tem na reportagem são antigas.
porque ela não Claro. quis bater foto. Ela não Aham. Olha. ela não queria. E eu respeitei ela, porque ela já tinha me dado muito ao, forçada pelo filho, me dar a entrevista. Então eu não podia, né, constranger ela também nesse momento, eu tinha que respeitar ela. E então eu usei fotos dela antigamente e ficou Uhum. bem bacana, porque mostrava a felicidade dela e como eu contava que ela tinha sido uma mulher de coragem, porque na década de 50 desafiou a sociedade ao estar divorciada, ser mãe solteira, aliás, ser mãe divorciada e trabalhar na área da política, como ela trabalhou, então mostra um pouco de como era a vida dela anteriormente. E aí, por exemplo, Uhum. no primeiro parágrafo, assim, logo no começo, eu trago o exemplo dela também. Por trás desta pequena mulher, uma grande história repleta de enfrentamentos. Eu tenho 1,61, ela deve ter 1,50, eu acho, mais ou menos. E aí depois Aham. eu conto. Hilda de César, 88 anos, construiu uma trajetória alicerçada em coragem e seriedade. O primeiro obstáculo a ser superado foi encarar uma separação 2 anos após o matrimônio na década de 50. À frente, Então, né? Assim, bem. naquele momento, eu já tento trazer um pouco, né, Uhum. para envolver o leitor, trazer um pouco da história dela. Às vezes eu deixo um mistério, às vezes eu já revelo logo quem é o personagem. Então, Sim. depende muito do contexto para aquele momento, né? E também do tamanho Estratégia, do né? texto. Que é entre a estratégia, entre a tua estratégia de contadora de história, né? De jornalista contadora de história, né? Sim. E Que aí, tem isso, né? numa parte, quando tu falou de emoção, se eu me emociono com algumas histórias, Uhum. teve uma parte dessa história dela que eu me emocionei, assim, que eu até vou ler para vocês bem em breve, é que corajosa, num sábado, esperou um dia inteiro, sem comer, em frente à casa, com medo de que levassem seu bebê, aguardou o caminhão que chegou somente ao anoitecer. Porque quando ela decidiu se separar do marido, ela estava em Porto Alegre. Hum. Ela decidiu pegar o bebê dela e ir embora. Assim, Ah. toda corajosa, esperou um dia inteiro, uma carona chegar, ficou sem comer, fez a mudança, levou o que tinha. Então, assim, essa parte me emocionou bastante, assim. E aí, tentei trazer o mais, o que ela tinha de melhor, que ela tinha me relatado desses detalhes, assim, nesse momento. Mas toda a composição, né, da história dela ter começado triste, depois ela ter dado a reviravolta, né? Essa montanha russa, ela também acaba atraindo e captando um pouco o público, né? Porque é uma história de superação. Então, Com se a gente for certeza. falar de storytelling e neurociência, a Nossa, gente já entendeu que realmente quando a gente tem algo de emoção, que a gente se identifica, a gente que vai ler até o final, né? Não vai é, deixar sem ler, sem deixar essa história quer sem final, saber. né? Vou tentar ir É o até lá. início, meio e fim, né? É o início, meio e fim. Ó, Hum. a Daiane, a Dai disse que a Helena já contou a minha história de amor, tá aqui reservado o jornal para enquadrar. Ah, É, que legal! Santo Antônio, né? Verdade. Dia dos É, Namorados, eles fizeram uma promessa, Santo Antônio, verdade. é. Eu Muito lembro da legal a matéria história dela. também. É. Tem também a dona VV, a Verônica Fiovezão, que Ah, e a está ali VV, também. eu tenho um carinho enorme pela família da Verônica, mas sabe que nós nos aproximamos agora, mas quando eu comecei minha carreira no Vanguarda, em 2013, eu entrevistei a mãe dela. A mãe dela tinha Hum, quase 95 anos, 94, era algo assim. E ela já estava um pouquinho mais debilitada. Só que quando eu entrei no jornal, eu fiz uma proposta para minha chefe da gente criar uma série depois dos 90, para a gente olha, valorizar as histórias das pessoas que já tinham completado essa idade e que a gente sabe que depois de um tempo elas acabam ficando assim no esquecimento ou um pouco sim, triste,
porque não tem mais a rotina que tinham. Então a gente criou essa série. E no começo dessa série eu entrevistei a mãe da Verônica. E eu lembro que ela tava de cabelo branquinho, com um coque assim, e ela era uma mulher que bordava muito. E eu agora não vou lembrar o começo dessa história, mas eu lembro que para iniciar esse texto, eu falei dos cabelos brancos, cuidados, né? E falei das mãos que tinham trabalhado por muito tempo, habilidosas, enfim, porque ela já não falava muito. Então, quem me Aham, ajudou mesmo a contar a história foi a Verônica como filha. Mas eu olha. tive que trazer um pouco da personagem, dos detalhes, de como ela era para o público tentar entender e se imaginar como seria essa personagem. E a história dela era uma história bem bonita também. Isso é legal, né? Quando vem as pessoas assim depois, eu, né, aí fiz minha história, ai, que gostei, ai, eu, né, esse retorno das pessoas depois de algum tempo, inclusive, se for, né, por exemplo, o caso da Dai aqui, acho que faz o quê? Uns 2 anos, 2, 3 anos que saiu a matéria, né? Algo Mas é. assim, se eu não me engano. Ou nesse caso da mãe da dona Verônica, né, que faz algum tempo que já alguns anos que contou essa história, e as pessoas lembram, eu lembro disso, eu lembro daquilo. Isso é interessante, né? Essa retomada também, porque acaba marcando, marca sempre alguém, né? Sempre tem alguém Assim, aqui. e por isso que a gente tem que tentar transmitir essa história da melhor forma. Ó. Talvez, se a história não tivesse ficado tão bonita, a Daiane não ia enquadrar, Não, né? Talvez exato. ela não lembraria, talvez teria deixado passar isso. Então, para ela, algum sentido fez, né? E também a Verônica acabou de falar, foi emocionante, ó, a história da avó realmente É, incrível, a Elo dizendo. forte, guerreira. E realmente eu tento sempre tentar contar para que as pessoas possam serem tocadas, né? No sentido de Uhum, sensibilizar elas, de que aquela história, de alguma forma, faça alguma diferença para quem vai ler, né? Que a pessoa uhum. lembre disso. Lembrei da Daiane e lembrei de uma outra história muito interessante. Nossa, Maristela da Pai, eu tenho uma para contar para É Maristela. mesmo. É. Vou primeiro falar essa e depois eu falo da Pai para Maristela. Tá, Então, eu lembrei que. Ai, agora me fugiu. calma, respira. Vou contar primeiro a da Pai e depois eu vou lembrar outra. Ah, não, lembrei, do Dia dos Sim. Namorados, da Daiane. O Dia Aham. dos Namorados é uma data que a gente sempre faz alguma história e às vezes a gente tem dificuldade de encontrar as histórias, né? Então, assim, é uma data que a gente tem que estar constantemente atrás de pautas interessantes, novas. Ano passado, o Dia dos Namorados, que nem a Daiane deu capa, foi para capa. Uhum. Sim. Foi a história de um casal que namorava desde a adolescência, se separou, depois o amor foi mais forte, se uniu, tiveram uma filha, e ano passado casaram de novo, depois de divorciar, Verdade. casaram de novo no Dia Aham. dos Namorados. Aham. Então, era uma história muito bacana de ser contada. Agora que a Maristela entrou, eu lembrei, eu tinha separado nos meus arquivos uma história sobre autismo. Eu acho que foi ano passado, acredito, ou faz uns 2 anos. A gente queria levantar esse tema sobre o autismo, mas a gente não queria apenas contar o que é o autismo, o que os profissionais Uhum. fazem para ajudar, não somente isso, porque a gente contou Sim. isso depois. Mas antes disso, a gente queria um gancho. Então, a gente conversou com a PAI indicou, comentou com alguns pais, indicou alguns alunos para que eles, se alguém teria disposição de contar as suas histórias. E aí eu fui fique claro que eu não Tá prometi bom, nada para ser cantora. tá bom. Gente, tá Tá dando história que registrado, às vezes eu não lembro Lourenço. se foi promessa, O não lembro. Lourenço, ele é Depois o vocês me marido da recordem. Dai, que contou a história ali do Dia dos Namorados, gente. É. É, E aí, a Maristela, que está aqui na live, ela me indicou uma família e eu acabei primeiro indo na APAI conhecer essa criança
Eu acho que ele tinha 8 anos, se eu não estou enganada. E, e eu até extraí um parágrafo que aconteceu dessa história, porque eu podia ter relatado alguma coisa sobre ele, já dizer que ele, né, que ele era autista. Não, eu consegui pegar a forma como ele conversou comigo. Porque Uhum. ele me tocou quando ele conversava comigo, ele me olhava nos olhos. E a gente sabe que em alguns casos de autismo, as crianças não interagem dessa forma. Não interage, né? Aham. Não. Então, assim, ele me tocou tanto que eu comecei a matéria falando do que ele me contou quando eu fui na PAI. Enquanto ele desenhava, que é a foto que eu fiz, ele fazia colagem, a colagem do trabalho dele, ele me contou que ele amava o Batman, que o Olha, Batman era o herói dele. Então, assim, o meu primeiro parágrafo foi disso, de dizer que ele, enquanto ele desenhava, ele me contava o quanto o Batman era o herói dele, e ele me olhava nos olhos. Enfim, eu fui relatando isso para. Claro que a história me tocou, eu observei a cena e ele me observava muito, então uhum, ajudou muito no começo daquele texto. E aí, a partir disso, depois eu visitei a casa dele, conversei com os tá. pais, vi o comportamento dele junto com os pais, relatei um pouco de como era, né? Os obstáculos que os pais estavam enfrentando e tudo. Contei a história dele para depois completar a reportagem especial sobre autismo, sobre o trabalho da Pai de Uruçanga, sobre os Olha profissionais. só, que completo e complexo acabou ficando, né? Sim, porque a gente não queria só abordar o autismo como no que ele consiste, né? Como tratá-lo, como buscar ajuda. A gente queria trazer um relato real mesmo, de uma história que tocasse Uhum, as pessoas. sim. E realmente ele me tocou, o Nicolas me tocou, até lembrei do nome dele agora. Ah, A história dele e o jeito que ele conversou comigo, porque ele era o meu personagem, né? E claro. só que ele não respondia às minhas perguntas. A gente conversou informalmente. Então eu captei ele naquele instante que ele me deu atenção. E a partir dali eu construí o começo do meu texto para depois conversar com os pais. É. E A deixa eu Maristela. aproveitar, a Maristela dizendo que a tua sensibilidade, ela com certeza não sei se ela vai escrever, é muito, é como as outras pessoas já falaram, né? É incrível, né? Realmente passa essa verdade. E só aproveitando, o Nicolas é muito amado, diz ela. Maristela, é nesse domingo que vai ter a live da PAI, não vai? Uma live beneficente nesse domingo. Então, só aproveitando a PAI de Uruçanga, aqui da nossa cidade, nesse domingo é pela manhã, eu acho. Depois eu vou até. Isso, Tu, às eu não 10 da lembro agora manhã. exatamente. Mas quem Às quiser 10 mais da manhã. informações, talvez entrar na Isso, rede social da Pai Uruçanga. isso. A Pai Uruçanga, se alguma coisa assim, a Pai Uruçanga, depois eu compartilho aqui também a questão dos dados certinho da live desse domingo. A Nete aí, um abraço, Nete, também. É isso mesmo, às 10 horas. Tá joia? Vai ser no restaurante Pirago, né? Então, uma live beneficente, a gente aproveita o gancho que a Eliana citou aí falando da PAI da nossa cidade, né? E para trazer isso também, a gente tem que fazer essa corrente, né? Essa rede. Porque por meio das histórias, olha só, vamos aproveitar essa questão da arte de contar história, tudo tem um objetivo, né? A tua venda, vamos pegando assim, né? Porque o storytelling, o contar história, é uma venda que é fazer a pessoa ler a matéria, né? Ler a reportagem, ler aquela história. E junto disso, tem outras questões, aquele gostinho de quero mais e tudo mais, que vai levando para outros pontos, né? Então, como nesse caso, citando, qual é por trás dessa história? É levar o trabalho da PAI, das APAES, o que eles fazem, né? A família, o que faz, o que pode fazer, todo o contexto. Nossa, tem tanta coisa para contar, né, Preta? Tanta coisa, Muita, tem que muita. selecionar, né? Assim, eu acabei não conseguindo olhar todo esse histórico de 7 anos, mas Aham, acabei pegando alguns textos mais recentes. Mas a gente vê uhum, assim, eu acho que a maior lição disso, Carlita, é perceber que por trás de cada pessoa tem uma história. Isso é fato, uhum, é, fato. fato. Mas a forma que a gente conta ela é muito importante.
E a gente não pode achar que aquela pessoa não vai ter uma história importante, porque com certeza a história dela, em algum contexto, é importante. É Uhum. só a gente achar esse gatilho, esse gancho nessa história e contar ela, né? Eu até estava aqui olhando de novo para ver mais um exemplo, pode ser, não sei como está nosso tempo, se é o último ou não. Não, eu tava agora, acabei de olhar, meu Deus, a gente, a nossa live de 1 hora, 1 hora e 10, no máximo 15, tá indo pra 2, daqui a pouco o Instagram corta a gente de novo. Vai contar de novo. Falta quanto tempo? Falta, a gente tem 10 minutos. Então, eu vou te falar só um último exemplo, tá? Tá, Que foi do Dia da Mulher também. Foi uma empresária que eu entrevistei, que sim. ela atualmente ela é coaching aqui na cidade também. Aham. Mas eu queria contar a história dela, do Dia da Mulher, porque ela superou, ela fez da superação dela de vida um lado de empreender e ajudar as pessoas, né? Uhum. E, por exemplo, o título dela é Mulheres com Propósitos propagam novos significados da vida, né? Uhum. E aí, para a gente talvez ter um exemplo de contação de história, o primeiro parágrafo que eu fiz para ela foi: A vida, por um fio, foi o momento divisor de águas para Fulana, atualmente coach, mentora, empresária. Há 14 anos, quando ela vivia um grande amor, um acidente tratou de modificar completamente o traçado da sua caminhada até aqui. E Olha. aí, nesse momento, pelo menos para mim, não sei se todos concordam, mas eu já fico com vontade de ler o resto, Sim, porque eu quero saber o que aconteceu com a história dela, que reviravolta desvendar foi essa, isso, né? É. né? O que Deixa que eu fazer, houve? antes que para a gente ter tempo de responder, a Daiane, ela colocou uma pergunta já linkando com isso, porque nesse caso tem uma identificação com a história, né? Tem aquele gostinho de quero mais, acaba sendo para ti também, né? Pro jornalista, acaba sendo, digamos, mais tranquilo, mais fácil. Mas agora a Daiane trouxe um questionamento de que e se de repente tu fosse, não era aquilo que tu pensava, acabou não concordando com determinada coisa, não se identificou, o santo não bateu, vamos dizer assim, não deu. E aí? Que Já tem também, aconteceu né? uma história dessa. Já. Aham. Era uma história para relatar sobre ditadura. Hum, E eu acabei conversando com uma palestrante que estava conduzindo uma palestra aqui em Uruçanga numa escola, e conversei com um senhor que tinha sido soldado, tinha sido militar nessa época. E aí eu mesclei não, eu coloquei na mesma matéria as duas versões, né? sim. E ele não gostou. Ele ficou mega Ah, chateado porque a verdade, eu contei a verdade dele, eu contei a história dele. O que ele não gostou foi que eu também coloquei a verdade da palestrante que tinha sido é. torturada. E, e ele não conseguiu compreender que, na verdade, do jornalismo, que existe a verdade, eu tenho que apresentar duas versões, né? Quando eu conto uma Uhum, história de alguém, ok, é a história dessa pessoa. Mas quando eu trato de um assunto, por exemplo, a ditadura, é algo que não tem uma versão apenas. Ela precisa ser. Precisa ser expostos todas as versões, as opções. Quem está certo ou não, não cabe a mim dizer, mas eu aham, preciso trazer mais que uma percepção. E aí eu trouxe, com o meu papel de jornalista, eu trouxe mais que uma percepção, mas ele não conseguiu entender. E ele ficou é. super decepcionado. Esse senhor já faleceu, mas ele ia sempre visitar a gente e ele nunca mais foi. Então, assim, Ai, ai, ai. infelizmente acontece. Outra Mas assim, excomungada. Daiane, quando eu não tenho um tema
que eu não me identifico, isso acontece porque nem sempre é uma história que eu me identifique, Uhum. eu tento, como eu falei anteriormente, extrair o melhor daquela história e tentar trazer ela de uma maneira diferente, né? Abordar ela Sim, de forma interessante, estruturar ela com que o meu leitor consiga imaginar aquilo, né? Se colocar naquela cena, naquele cenário. Mas isso, claro, que eu fui adquirindo com a prática, né? De conseguir ter claro. essa percepção. Mas assim, nem é toda a história que a gente se identifica, né? Às vezes Uhum. casos policiais são casos muito difíceis, né? Que Nossa. a gente sabe que às vezes são casos delicados, né? Eu passei por uma situação bem delicada esse ano. Se for relatar alguma pauta difícil, foi quando eu consegui conversar com a esposa da primeira morte de Covid em Uruçanga. Nossa. No momento que ele estava em tratamento e eu descobri a identidade dele, eu consegui o contato dela e eu encaminhei uma Uhum. mensagem, me colocando à disposição, se ela gostaria de contar um pouco a história deles, né? E ela não quis. Ela, naquele momento, ela disse não. E aí, surpreendentemente, um dia à noite, depois do falecimento dele, não lembro quanto tempo, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela gostaria de trazer a verdade dela Olha, para a população. E aí, quando ela me falou isso, a verdade dela, eu acabei não compreendendo. E aí, eu fiz algumas perguntas e ela me respondeu por áudio no WhatsApp. E nós conversamos. Não conversamos, na verdade, ela relatou, eu não fiz muito questionamentos, eu deixei ela também à vontade para relatar o que ela achava que ela podia me contar, né? Não quis ser invasiva, não quis. Até porque ela ainda estava num momento de luto, então eu tinha que claro. respeitar esse momento dela. Então eu disse para ela: Sim. você me manda o que você estiver à vontade de contar. E aí ela começou a me relatar que algumas coisas que tinham saído na imprensa não eram verdades, né? E que a forma como a morte do marido dela foi divulgada gerou certo incômodo para a família, porque eles acabaram recebendo mensagens de que ele já havia morrido antes da família saber. Nossa. E então, assim, ela me relatou muitas situações delicadas. E é uma matéria que não é confortável fazer. Não. Mas quando ela me contou que tinha acontecido isso, eu não tenho aqui o texto dela, mas eu lembro bem que no primeiro parágrafo eu escrevi que com todo o confronto, com tudo aquilo que estava acontecendo, ela tinha que lidar com os sentimentos dela, eu trouxe nesse sentido ela como, porque o meu personagem, Como querendo ou não, foi centro, né? ela. Uhum. Ela era o personagem que era também um pouco a questão de vítima, porque ela Claro. estava nesse E para dar sentido. voz para ela, né? Para dar voz naquele momento que tanta gente estava Sim, tomando voz no lugar dela, né? e aí ela me relatou toda a história deles e ela apareceu bem forte assim nos áudios, mas aquilo de ela ter dito que ela soube depois, né, que a filha contou, mãe, recebi mensagem antes Nossa. de o hospital ter confirmado, e isso me tocou muito. Então, assim, ó, eu falei sobre esse respeito da dor, do sentimento dela, logo no primeiro parágrafo. Porque era isso que eu queria que os leitores já se atentassem, que não era uma história somente sobre uma morte, e era a história de uma família que tinha sido realmente afetada e afetada também pela propagação daquela notícia, né? Claro. Foi assim bem difícil de contar, não é algo que me deixa à vontade. Eu tive que pensar bastante, eu tive que ser bem delicada nas minhas colocações, porque de nenhuma maneira eu queria
trazer esse assunto de uma forma muito, né, muito E que pudesse ferir a crua. pessoa, né? Sim, sim. Eu É, queria deixar ela e confortar ela nesse momento que ela precisava expor a verdade dela. E sim. isso que eu fiz. Deixei ela ali. Preta, olha só, nós vamos fazer o seguinte, meu Deus, olha, faltam 20 segundos, a gente vai desligar agora e a gente só faz o encerramento, faz os comentários finais, bem? Gente, desculpa, mas o Insta vai cortar a gente. Já voltamos para dar um tchauzinho, pelo menos.